A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Continuação do capítulo 11, do versículo 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram. Ontem foi Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E nós lemos o Evangelho de São João porque era uma solenidade aqui no Brasil. Aí a gente saiu do Evangelho de São Lucas e foi ler aquele milagre que no Evangelho de São Lucas é o primeiro. Aliás, no Evangelho de São João é o primeiro milagre, a transformação da água no vinho, numa festa de casamento. Maria foi quem intercedeu junto a Jesus. A gente conhece essa história e eu aproveitei para ler o que Padre Campos escreveu no seu livro Valei-me Nossa Senhora, sobre o que aconteceu lá no sul, no Rio Paraíba do Sul, São Paulo, quando aqueles pescadores passaram o tempo todo procurando peixe e não achavam. No fim, já cansados, eles acharam a imagem, essa imagem de barro de Nossa Senhora Aparecida, que se encontra lá na Basílica. Quem for visitar, preste atenção, veja que é a mesma imagem de 1717, de barro cozido, temperatura baixa. E depois que eles acharam a imagem, então eles fizeram uma grande pesca. É o que a gente chama o milagre de Nossa Senhora, assim como houve em Caná, na Galileia, aquele milagre da transformação da água no vinho, pela sua intercessão. Assim também aqueles pescadores entenderam que Nossa Senhora estava ali
fazendo a sua parte, né? Ajudando aqueles homens trabalhadores, lutando para arranjar o peixe para o jantar do governador da província de São Paulo e Minas Gerais. Pois bem, hoje nós temos na narração do texto que eu li, retomamos São Lucas, um exorcismo feito por Jesus. Então muitas pessoas perguntam: o demônio existe? É verdade que uma pessoa pode ficar possuída pelo demônio? É uma ocasião muito boa para a gente discutir a autoridade de Deus na pessoa de Jesus. No tempo de Jesus havia também exorcistas, por isso que Jesus questionou, não é? Nós afirmamos que existe o mistério do mal, e esse mal, ele não é no ar, não é transparente, não é uma imagem que ninguém vê, ele é personalizado por causa do pecado e por causa do sofrimento, da doença e da morte. Então isso tudo é poder do maligno, mas nós fomos libertados dessa situação pela morte redentora de Cristo. Cristo morreu na cruz para que nós todos tivéssemos vida e vida em abundância. Deus não quer a morte, Ele quer a vida, quer que as pessoas nasçam. Desde a fecundação até o seu término, nós devemos respeitar a vida, porque a vida é um dom de Deus. E na antiguidade, no tempo de Jesus e antes de Jesus, muitos atribuíam certas doenças, certos sofrimentos, certas possessões misteriosas, aí eles atribuíam ao poder satânico. O homem se deixava alienar pelo espírito mau, aquele que não é o santo de Deus. É um espírito impuro que vem para tirar a liberdade humana. Mas Jesus veio para expulsar. Assim que Jesus entrou na sinagoga, quando ia começar a sua missão, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para anunciar a boa nova e expulsar os demônios, devolver a liberdade. Mas Jesus foi acusado de fazer isso por Beelzebu, que era o chefe dos demônios. Aí Jesus também argumentou dizendo assim: então o reino do demônio está dividido, um expulsando o outro. Quem já viu? Se eu expulso por meio de Beelzebu, os exorcistas que vieram antes de mim, os judeus, expulsavam por meio de quem? Porque era tudo por conta de Deus, né? Os milagres são feitos pelo dedo de Deus e são um sinal que a chegada do reino de Deus está entre nós. Jesus é mais forte do que o mal, a força do espírito maligno, por isso que ele vence. Aí cabe agora, meus irmãos, tem um comentáriozinho muito bem aqui. Jesus sabe, ele conhece quem está a favor dele e quem está contra ele, e contra a sua palavra e contra o reino de Deus. Diante de Cristo e do seu evangelho é impossível você não tomar uma posição. Diante dele não há neutralidade. Gostei muito desse comentário que está aqui na liturgia diária da missa. Portanto, vamos nos questionar, vamos nos perguntar: eu aceito Jesus com todo o seu evangelho, com todo o seu ensinamento, com toda a sua presença, com toda a sua missão, com toda a sua encarnação, com a sua divindade, ou eu sou contra Jesus? Se eu sou contra, então eu sou do maligno, então fique com o seu maligno e eu fico com Jesus. Oração. Ó Deus Todo-Poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai mais do que merecemos e pedimos. Derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Lucas, capítulo 11, do versículo 15 a 26. Um bom fim de semana para todos e hoje à tarde às 5 horas missa na Casa da Criança. Você ouviu o Evangelho do Dia.
com Monsenhor Lucas Batista.